Clássico vovô, Botafogo Fluminense, Campeonato Brasileiro de 2023. Tá chegando mais uma rodada onde o Fluminense pode voltar à liderança. Espero que volte. Tudo que você precisa saber tá nesse vídeo pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e esse vídeo aqui é o pré-jogo de Fluminense e Botafogo, aqui no Raiz Tricolor. Na verdade é Botafogo e Fluminense, porque o jogo é no Engenhão, com o mando deles. Jogo nesta tarde. Vou repetir a mesma pergunta que eu fiz na última semana. 6h30, tarde ou é noite no inverno? 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, acho que no inverno dá pra chamar de noite, no Engenhão, com transmissão do Premier, mas claro, com a narração ao vivo, direto lá do Engenhão. Estarei no estádio Newton Santos para poder fazer a transmissão da partida. Me prometeram que agora tem internet cabeada, bonitinha lá no Engenhão para fazer a transmissão, então eu tô confiando nisso, tá? Jogo de hoje é o clássico vovô de número 388, 143 vitórias nossas, 118 empates e 126 vitórias deles. Dois detalhes interessantes, o Botafogo é o único que não tem números superiores a nenhum dos outros três rivais no estado do Rio de Janeiro, né? O Fluminense tem número superior ao do Botafogo, o Vasco tem número superior a Fluminense e Botafogo, Flamengo é quem tem o número superior aos três times. E aí um detalhe interessante desse clássico especificamente, os últimos 8 jogos entre Fluminense e Botafogo no Engenhão foram 5 vitórias nossas e 3 empates, sendo que um desses empates foi uma classificação do Fluminense no Campeonato Carioca de 2020. A gente empata por 0x0 e tinha a melhor campanha. Apesar deles chamarem de casa, é a gente que faz a festa normalmente por lá. Fluminense é favorito para esse jogo? Acho que é um fato, mas muito pouco. Afinal de contas, não dá nem para comparar com, por exemplo, o que foi o Campeonato Carioca, né? E quando a gente, inclusive, menosprezou a equipe do Botafogo naquela história do Calegari bater o pênalti, ficar fazendo rodízio de quem bateria o pênalti. Um erro do Fluminense, que eu acho que não tá disposto a correr de novo. Mas é fato, a gente enfrenta ainda com mais moral, ainda com mais time, ainda com um trabalho talvez mais sólido, talvez não com certeza mais sólido do Fernando Diniz, mas numa diferença muito menor, na minha opinião. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, mas também teve uma vantagem grande que não terá para esse jogo. De que eu tô falando? Das viagens. O Botafogo, numa sequência de 8 partidas, viajou uma vez só, jogou as outras 7 no Rio de Janeiro, envolvendo Sul-Americana, envolvendo o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, até porque pegou nesse meio tempo também um clássico contra o Flamengo com o mando da equipe do Flamengo, ou seja, um jogo fora de casa foi no Rio de Janeiro. E nessa semana agora, o Botafogo vem de 2 viagens. Foi para Goiânia jogar no domingo à noite e foi para Curitiba jogar na quarta noite. Já no mesmo período, aí, se a gente encarar o Fluminense também não viajou muito, mas viajou. Nesse mesmo período que eu citei do Botafogo, o Fluminense foi a Minas Gerais 2 vezes, a Belo Horizonte, foi a Belém e a Fortaleza. Ou seja, 2 viagens que, apesar de ter sido uma viagem casada, são viagens longas, né? E nesta semana, diferente do Botafogo, nesta semana o Fluminense jogou no sábado à tarde, um jogo bem tranquilo contra o Cuiabá no Maracanã, e na terça-noite, por mais que tenha sido um clássico, um jogo um dia antes, também no Maracanã. Então, fisicamente, nessa semana, pelo menos, o Fluminense teve uma vantagem em relação ao Botafogo, mas a vantagem anterior do Botafogo o colocou lá na primeira posição do Campeonato Brasileiro. O Fluminense sofre com desfalques, o Botafogo sofre com a sequência, né? Já que pouco poupou nessa sequência toda. Fala-se numa possibilidade até de pouparem o Tiquinho Soares, que é o principal jogador da equipe do Botafogo, já que eles têm um jogo importante da Copa Sul-Americana no meio da semana fora de casa, lá em Trujillo, se eu não me engano, que é contra o César Valerro, e já o Fluminense tem uma viagem longa para La Paz também contra os The Strongest pela Libertadores. Porém, ambos vão dar muito valor ao jogo, dão muito valor ao jogo. A rivalidade cresceu nos últimos anos e vale a liderança do Campeonato Brasileiro.
E, claro, as escalações prováveis a gente fala aqui agora nessa parte aqui do pré-jogo do Bola em Campo. E fica até o final, a galera que participou. Então, não fica até o final, não posso falar disso agora. Acho que é melhor falar disso agora. Antes do Bola em Campo, as escalações já vão aparecer aí na sua tela. O sorteio... sorteio não foi sorteio, né? Foi os palpites da Betano. A galera que acertou o 0x0. Lembrando que, na última partida, a Betano ofereceu pra gente aqui no Fla-Flu 5 apostas grátis de 100... 5 coisas de R$100, né? Apostas grátis de R$100 lá na Betano. E aí, o que você tinha que fazer? Acertar o palpite do placar. Acertar o placar e quem faria o gol. Se deu bem quem apostou 0x0, precisou acertar quem faria o gol. E os 5 primeiros que tivessem acertados teriam aqui esse prêmio da Betano de R$100 de aposta grátis. Foram eles, tá? O Rogério foi, inclusive acho que foi até o primeiro a acertar. Tá aí o Rogério. O Wagner, que é Wagner. O João Paulo Martins, também acertou, 0x0 sem gols. O Gabriel Felizardo, 0x0 e na volta a gente resolve. E o Vinícius Souza, todos esses foram os 5 primeiros a acertar. Lembrando, Gabriel, mas eu também botei 0. Tá, mas você não foi antes desses, tá? Não foi antes desses, esses são 5 ganhadores. 5 ganhadores. O que vocês têm que fazer? Enviar e-mail. Alguns desses já enviaram e-mail para raistricolorfluminense@gmail.com. Alguns já enviaram, mas eu peço para que reenvie o e-mail, né? Mesmo quem já enviou. Mandando ali a sua conta da Betano, beleza? Você tem que ir lá, se cadastrar na Betano usando o cupom Raiz Tricolor e passar lá para poder me manda lá no e-mail certinho qual é a sua conta da Betano para a gente poder fazer todo o processo, beleza? Agora vamos pro Bola em Campo. E aí a gente fala da escalação do Fluminense, que é a escalação e do Botafogo também, né? Que é uma escalação para este jogo que vem com desfalques. Fábio é o goleiro do Fluminense, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Felipe Melo na zaga, e a lateral esquerda a gente não tem Marcelo. Marcelo sentiu dores na panturrilha no último jogo, dores até nas 2 pernas, segundo o Fernando Diniz, e deve ser poupado, segundo o GE. Globo, entrando Guga na lateral esquerda, já que Alexander, o outro lateral esquerdo, além do Jorge, também o outro lateral esquerdo, estão lesionados, ambos com lesão no joelho. No meio de campo a gente tem André, tem Lima, que substitui Alexander, e substitui o Martinelli também, que até tá de volta, deve ficar no banco, mas tá fora há 1 mês e meio, não será titular. Lima será o titular, ao lado de Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano e, como a gente não tem Keno, que também tá lesionado, não vamos ter o Gabriel Pirani, que na última partida, e aí eu preciso sempre deixar claro isso aqui, na última partida, o Gabriel Pirani entrou e fez exatamente a função dele que ele precisava fazer. Qual era a função? Marcar a subida do lateral do Flamengo. O Pirani entrou para ser um marcador no jogo passado. A opção do Fernando Diniz foi isso. Eu sei, parece o Roger Machado, mas foi do Fernando Diniz. O ponto, a obrigação dele era não deixar o lateral do Flamengo subir. E ele fez isso muito bem. Você viu o Wesley no jogo? Eu praticamente não vi. O Pirani entrou e fez isso muito bem. E na frente, Gabriel? Aí tem uma limitação. Lembra que eu falava do Caio Paulista? Que o Caio Paulista ou ele corre ou ele pensa. O Pirani também. Ou ele vai entrar pra marcar ou ele vai produzir na frente. Até agora, o Pirani produzindo na frente foi nulo no Fluminense. Fez aquele gol no Fla-Flu e praticamente é só isso. Mas no jogo passado, ele não entrou com essa função. Ele entrou com a função de marcar e foi bem na função que ele entrou, substituído no início do segundo tempo por conta da expulsão do Felipe Melo. Agora, para o jogo contra o Botafogo, não se justifica o Fluminense botar o Pirani para poder marcar uma subida do de Plácido, por exemplo. Por isso, John Kennedy e Lelê disputam a vaga. Sendo bem sincero, a gente não viu o John Kennedy ainda jogando na ponta esquerda assim. Gabriel, mas teve jogo? Não. O que a gente via por várias vezes era um Fluminense que, inclusive, a gente viu contra o Cuiabá, se eu não me engano assim também, o John Kennedy vira um segundo atacante ao lado do Germancano. E o Fernando Diniz faz um 4-2-4, em alguns momentos um 4-1-4-1, né? Mas mais vezes um 4-2-4, com o Ganso virando meio-campista junto com o que naquele jogo foi o Thiago Santos, o André estava suspenso, hoje poderia ser o André, e o Lima aberto como ponta esquerda, com o John Kennedy segundo atacante e o Arias aberto pela ponta direita. Eu não gostei disso contra o Cuiabá, achei que o John Kennedy foi tecnicamente mal, e, além de tudo, taticamente estava um pouco perdido. Não viu o John Kennedy aberto na ponta, como o Keno joga. Se ele escolheu o John Kennedy, vamos ver como é que ele vai arrumar. Vai fazer isso também? O time ficou um pouco exposto contra o Cuiabá
E a força do Botafogo é também na organização de contra-ataques. Não sei se seria essa a opção ideal. Já se ele colocar o Lelê, talvez ele vai estar esperando um jogo mais de velocidade, um jogo mais de força física, um jogo com um pouco mais de espaço. O Lelê também não é o pontinha, igual é o Keno, ponta ciscador, de mano a mano, de 1 contra 1, de drible. É um jogador de presença, de força física, de arrancada. Não sei se vai ter muito espaço para jogar. Não sei qual dos dois Fernando Diniz vai preferir. Eu vou deixar o John Kennedy aqui, porque foi quem jogou a última partida. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar esse time do Fluminense para essa partida. Já o time do Botafogo, que provavelmente vem com o Lucas Perry, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta, uma dupla de zaga que tem rendido muito bem no Botafogo, e na lateral esquerda, Marçal, outro. Também, na verdade, esse quinteto defensivo do Botafogo tem ido muito bem, né? Cadê? Tá, aqui. Aí vem, no meio de campo, eles têm uma série de possibilidades, o Lucas Fernandes, Gabriel Pires, enfim. Mas pode ter o Tietê, o Marlon Freitas, sim, aquele. E o Eduardo, que vem sendo um dos grandes jogadores do Botafogo, que às vezes também pisa mais à frente, formando aqui, né, 2 volantes com meia e tal, mas eu preferi deixar o time deles aqui, até porque acho que o Botafogo vai se fechar para produzir contra-ataques. E aí tem 2 pontas de velocidade, Júnior Santos, Vitor Sá, que fez o gol contra a gente, o gol da vitória deles no Campeonato Carioca, né, arrancando pelo lado esquerdo e fazendo gol, e o Tiquinho Soares, que tá iluminado, né, tá numa fase muito boa, o atacante do Botafogo. O Júnior Santos é meio que o Caio Paulista deles. É um cara que não jogou bem, foi emprestado, e voltou, jogou pra cacete, é aquele grandalhão que joga pelo lado, então ele tem velocidade, tem força física, a condução de bola é meio estranha. Acho que, enfim, pode ser um perigo, mas com o Guga na marcação, até tem... Engraçado, o Guga veio como lateral que marca mal, mas eu tenho até ficado um pouco mais confiante com ele na marcação do lado esquerdo. Acho que os contra-ataques podem ser um problema, o Botafogo é muito rápido em saída de contra-ataque e tem bons finalizadores, principalmente o Eduardo, mas é claro, o Tiquinho Soares também precisa de poucas chances. Já o Fluminense tem a qualidade, tem a posse de bola e tem o poder de finalização ainda maior do senhor chamado Germancano. Os 2 goleiros vivem uma fase espetacular, tanto o Fábio quanto o Lucas Perry, apesar de um dos gols do Lucas Perry tomou contra o Atlético Paranaense, achei defensável, mas os 2 goleiros vivem uma fase sensacional. Então, assim, acho que esse jogo, se os 2 times estão completos, estão 100% fisicamente, tinha tudo para ser um jogo de altíssimo nível nesse Brasileirão. Fluminense é favorito? Repito, ainda acho que é. Acho que o Fluminense tem mais argumentos do que o Botafogo para poder vencer esse jogo, né? Falando ali de tanto de tática, mas principalmente também de questão técnica. Agora, é um fato, com os desfalques do Fluminense, esses argumentos no banco de reservas estão cada vez mais escassos. Vamos lá. Se o John Kennedy for de fato titular, o Lelê é uma opção no banco, junto com o Martinelli, e praticamente acabou por aí. A gente vai ter uma série de jogadores que vão precisar ser testados ou que não foram bem até agora para jogar o segundo tempo. Enfim, o Botafogo também não está numa situação ótima, mas o nosso time, os desfalques de Keno, Alexander e do Marcelo, descem um pouco também o nível da equipe titular. Pendurados, desfalques e etc., como eu falei, Jorge, Alexander, Marcelo e Keno estão fora, né, por lesão, ou enfim, porque fase final de recuperação. E André, Thiago Santos, Keno e Diniz estão pendurados. Pensando no time titular, André e Diniz são 2 que estão pendurados. Se tomarem o cartão amarelo, não enfrentarão o Corinthians na semana que vem na Neoquímica Arena. Olha só, hein, André pode ficar fora de outro jogo contra o Corinthians. Que coisa, hein? Aí só falta o André ficar fora e o Lima ser vendido esse ano, segundo volante, né? Bem, vamos para o árbitro da partida, da arbitragem. A arbitragem do senhor Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. É um árbitro que ficou muito famoso recentemente por causa do gás de pimenta naquele Fluminense Palmeiras do ano passado e tal, que só ele sentiu aquele gás de pimenta. E apitou nesse ano o América Mineiro, o 3-0 nosso lá em Minas. Apitou bem, nenhum problema naquele jogo necessariamente não. E assim, como todo árbitro vai ficar marcado, né, por um erro. Eu sempre falo, eu falei muito da árbitra de vídeo, né, no jogo passado. E aí ele, pô, você não elogiou tanto? Eu elogiei, mas eu sempre falo aqui, toda vez que eu elogio um árbitro, eu falo, atrás do Brasil, a média da arbitragem do Brasil é muito ruim. Então quando você vê ali um alecrim dourado e que você vai destacar, uma hora ele vai errar, não tem como confiar. A arbitragem do Brasil não é Germancano, que ele não decepciona nunca. A arbitragem do Brasil, no geral, é o inverso. Não tem a expectativa nenhuma
que quando surgir um bom, você vai comemorar. É meio que essa a minha filosofia com a arbitragem brasileira. Espero que seja um bom jogo, que a arbitragem não seja a pauta da partida, mas infelizmente, já deixo claro aqui, o meu palpite, se eu tivesse que ir lá na Betano botar um dinheiro, eles não têm essa cotação, mas a arbitragem vai ser muito criticada após o jogo? Eu apostaria no sim, tranquilamente, porque infelizmente é um fato. Enfim, tá? Estarei pré-jogo e transmissão direto lá do Engenhão, espero que esteja tudo funcionando legalzinho e, claro, tem toda a nossa transmissão. Se você ficou puto na última semana por causa da questão do Sport TV, que botou mais áudio na torcida do Flamengo do que na do Fluminense, etc., eu sempre falo isso aqui. Pode assistir na transmissão com imagem, normal. Mas o áudio, abre aí o YouTube no seu celular e bota o áudio aqui no Raiz Tricolor, que você vai ter uma transmissão sempre ambientada no estádio, olhando tudo que está acontecendo, o cenário real da torcida, inclusive quando é a torcida adversária. Esse jogo, por exemplo, eu vou estar ali quase no meio da torcida do Botafogo. Então você vai estar ouvindo o cenário real do estádio. E, claro, também com uma narração enviesada para o caminho do Fluminense. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.